Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, o assunto fração, certo? O assunto é fração aqui e eu vou dar uma noção, tá? Utilizando os materiais concretos, tá? Para ficar bem definido aí, bem, aliás, tem uma noção bem básica de frações, tá? Que é bastante aplicada em nossa vida, tá, gente? Desde um cortar de um bolo, cortar de uma melancia, por exemplo, e cortar de uma pizza, né? Que isso também é comum em nossa vida, tá? Mas eu vou tratar algo diferente, tá, gente? A música, né? A música, os toques musicais, os sons musicais veio a partir da fração, tá? Vocês percebem aqui, ó. Esse daqui é de um piano, tá? Ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? E depois daqui se repete. Mas professor, o que é que isso tem a ver? Olha, estudando um pouco da história de Pitágoras, né? A escala pitagórica, que como a gente pode conhecer, que Pitágoras ele teve uma ideia bem básica daquilo que nós conhecemos hoje como esse estoque aqui, tá? Como esses sons aqui da música, por exemplo. Lá na escala pitagórica ele pegou uma determinada linha, né? Poderia ser uma linha de anzol bem conhecida hoje, né? E dividiu ela, ó. Dividiu ela em 3 partes, por exemplo, tá? Que hoje nós percebemos, nós vemos em nosso dia a dia, tipo essa situação aqui, tipo num violão também, isso é bem comum, tá? Nessa escala pitagórica, que foi o começo, tá? Certo que hoje é um pouco mais avançado isso, só que ele teve a ideia que em uma parte, por exemplo, uma parte dessa divisão, por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Em uma parte tinha um toque, em outra tinha outra diferente, tá? E assim por diante, tá? Em que ele chamava quinta justa, quarta justa e assim sucessivamente, certo? Sendo que em cada uma das frações, são um produto de 3 terços, tá? De 3 terços da determinada corda pitagórica, né? Então vamos lá, olha, entendendo isso, nós vamos passar na noção mesmo bem básica aqui de frações, tá? Em nosso dia a dia, certo? Eu não trouxe o bolo aqui não, mas eu vou trazer algo diferente aqui, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui esse círculo, né? Eu tenho aqui esse círculo, beleza, certo? Eu posso dividir ele em 4 partes, sendo que, ó, em 4 partes iguais, olha aqui, ó, 4 partes iguais, ó. Dividir aqui, ó, 4 partes iguais, esse círculo aqui, certo? Então, se eu querer, professor, mas eu quero a fração dessa parte vermelha aqui, por exemplo, se eu quero a fração dela, o que é que eu posso fazer? Ó, se eu retirei uma parte, eu quero a fração dessa daqui, eu vou fazer o seguinte, vai ser essa parte que eu tirei, tá? Sobre o total, o todo. Quanto era as partes? 4. Se eu quero a fração somente desse vermelho aqui, então vai ser 1/4, tá? Então 1/4 desse daqui é o equivalente ao que? A esse vermelho aqui. Tá certo? Esse daqui é uma ideia bem básica. Eu peguei esse daqui e dividi em partes. Ó, professor, então quer dizer que o seguinte, que a gente dividir algo em partes iguais, então eu posso dizer que isso daí é o que? Fração. Tá certo. É dessa forma mesmo, tá? Outra ideia bem básica daqui também, eu posso trazer um quadrado, tá, ó, um quadrado aqui, ó. Posso trazer esse quadrado, tá, ó. Aí eu posso dividir ele em muitas partes aqui, ó. Parte de triângulo, por exemplo, vou até mudar aqui, colocar aqui pro lado, tá? Eu posso até fazer ele aqui, ó, vou colocar de preto mesmo. Eu posso dividir ele em vários tipos de partes iguais, tá, ó. A junção de cada um desses, a união de cada um desses daqui, ó, eu formo quem? Esse daqui, vamos ver. Vamos ver que vai dar certo mesmo. Forma esse daqui, né? Beleza, formei um aqui. Eita, mas tá difícil, ó. Vamos lá, vamos ver que eu formo esse, né, garoto. Certo, olha aqui. Ó, 4 aqui eu já formei, né? Olha aqui, já tô quase conseguindo. Vamos lá. Olha aqui. Ó, só mais outro eu vou formar aquele mesmo quadrado. Olha aí, ó. O mesmo quadrado aqui, tá? Então o que é isso que eu posso dizer? Ó, esse quadrado aqui eu dividi em quantas partes iguais? Eu dividi, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu dividi esse daqui, que representa na verdade o inteiro,
em 8 partes, certo? Então isso daí é uma ideia bem básica de fração, tá? Então, olha, se eu querer a fração dessa parte aqui, ó, o que é que eu faço? Esse daqui eu vou pegar ele, né, que é 1, sobre toda a parte que eu dividi. Eu não dividi por 8, então é 1/8, tá? Então vamos lá, ó. Outra parte aqui para a gente definir, eu vou fazer uma cortagem aqui de algo diferente, por exemplo, limão, né? Eu vou cortar ele. Se eu dividir aqui, ó, se eu cortar ele aqui no centro, eu tô dividindo o que? Ele na metade, certo? Ó, a metade do limão, certo? Então isso daqui é o que? Fração, certo? Mas professor, eu dividi o limão que era inteiro por 2, né? Em 2 partes, mas eu quero em 4 partes, professor. Então só basta só pegar aqui, tá? Ó, e dividir aqui em partes iguais, ó. Vou cortar aqui novamente. Tem que ter cuidado aqui para não se cortar, né? Olha aqui, em 4 partes iguais, pelo menos, né? Certo que o limão aqui é um pouco diferente, tá, gente? Então a gente percebe também que as partes, para ser uma determinada fração, as partes têm que ser iguais, tá? Então nesse caso aqui eu posso dizer o quê? Que eu dividi o limão que era inteiro em 4 partes, tá? Que essa é uma noção bem básica de fração, certo? Vamos lá, ó, outra parte bem simples também, eu vou até pegar esse daqui, botar para cá. Parte bem simples também de entender é o dinheiro, certo? Por exemplo, mas professor, o R$2 aqui, R$2, eu posso, se eu quiser dividir R$2 em 2 partes, aliás, eu não tenho nenhuma moeda aqui nem 2 moedas de 50 centavos, né? Mas vamos lá, eu quero dividir R$2 em 8 partes, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em 8 partes, então vai ser, ó, eu vou juntar aqui, ó, se eu quero dividir em 8 partes, eu vou ter esse mesmo aqui, tá, ó, de 25 centavos. Cada parte vai ser o que? 25 centavos, porque se eu unir isso daqui, se eu somar cada um deles, vai formar quem? O R$2, certo? Mas professor, se eu tenho aqui 50 centavos, eu quero dividir ele em 2 partes, como é que eu faço? Ó, eu divido ele em 2 partes, então cada uma das partes vai ser o que? 25 centavos, certo? Porque 25 mais 25 centavos é igual a 50 centavos. Olha, professor, então ficou simples demais, né? Mas vamos lá, olha, se eu quero dividir, ó, 50 centavos em 5 partes iguais, beleza, vai ser o que? 5 de 10 centavos, certo? Ó, olha aqui, as 5 partes iguais aqui. Aliás, eu coloquei 6, né? Vamos lá. 5 partes. Então, ó, cada parte vai ser o que? 10 centavos. Olha, professor. Então, se eu quero dividir, por exemplo, 10 centavos em 2 partes iguais, cada uma das partes vai ter o que? 5 centavos, certo? Olha aí, rapaz, como é tranquilo, é muito bom demais, né? A gente tá entendendo esse negócio aqui, tá, gente? Então, isso daqui foi só uma ideia básica de fração que nós podemos perceber. E um exemplo também bem simples é aqui, ó, praticamente como uma fração, ó, eu tô quase na metade aqui, tá, do dedo. Então é basicamente uma fração aí, né? Então beleza, gente, isso daí foi só a introdução, tá, de uma ideia bem básica, que a fração ela tá justamente aplicada em nossa vida, tá? Eu posso ver desde a pizza, né, da comida de pizza, sei que vocês ficaram com vontade aí, eu também, né? Mas na repartição, tá, gente? Na repartição que a gente faz na vida, a mãe ou pai, eu quero uma parte da comida, por exemplo, eu quero 1/4 da comida. Então isso daí já é algo aplicado em nossa vida, é uma ideia de fração que nós temos, tá, intuitivamente em nosso dia a dia, certo, gente? Isso daí foi só algo introdutório aí. Eu agradeço e espero que cada um de vocês tenha compreendido. Abraço.